porque o Senhor será tua luz, ó povo que Deus conduz. Teu sol não se apagará, tua lua não terá minguante, porque o Senhor será tua luz, ó povo que Deus conduz. Teu sol não se apagará, tua lua não terá minguante, porque o Senhor será tua luz, ó povo que Deus conduz, ó povo que Deus conduz. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Leitura do Testamento Espiritual do Beato Dom Oscar Romero. Cristo nos convida a não ter medo da perseguição, porque creiam, irmãos, aqueles que se comprometem com os pobres têm que seguir o mesmo destino dos pobres. E já sabemos o que significa o destino dos pobres: ser desaparecidos, ser torturados, ser capturados, aparecer cadáveres. Alegro-me, irmãos, de que nossa igreja seja perseguida, precisamente por sua opção preferencial pelos pobres e por tratar de encarnar-se no meio deles. É testemunho de uma igreja encarnada nos problemas do povo. Aqueles que caem na luta, contanto que tenha sido por amor sincero ao povo e buscando a verdadeira libertação, devemos considerá-los para sempre presentes entre nós. Quero assegurar a vocês e peço suas orações para ser fiel a esta promessa, que não abandonarei meu povo, mas correrei com ele todos os riscos que meu ministério exige. Tenho sido frequentemente ameaçado de morte. Devo dizer-lhes que, como cristão, não creio na morte, mas sim na ressurreição. Se me matarem, ressuscitarei no meu povo. Como pastor, estou obrigado por lei divina a dar minha vida por aqueles que amo. O martírio é uma graça que creio não merecer, mas se Deus aceita o sacrifício de minha vida, que meu sangue seja semente de liberdade e sinal de que a esperança em breve será uma realidade. Então, é com estas palavras de Dom Oscar Romero que nós iniciamos a reflexão neste dia, que nós vamos estar discutindo a ação transformadora na igreja e no mundo. Então, assim, não vejo que seja diferente, uma ação transformadora de leigos e leigas, como nós discutimos e refletimos ontem, como tem que ser, ela há de transformar o mundo, porque senão, do que adiantaria, Então, se não transformarmos o mundo, a realidade, nossa vocação de leigo e leiga não terá razão de ser. Então, é com essa reflexão, com este intuito que a gente começa esse dia, tá? Então, assim, sejam muito bem-vindos, boas reflexões, E, assim, um bom trabalho, tá? E acolher Dom Benedito para também dar uma sua palavra de incentivo a nós, leigos e leigas que estamos aqui presentes. Boa noite. Boa noite. Eu sou Rafael César, eu tive na Finada Diva, da ministra da Eucaristia, foi o vice-ministro, eu cheguei da 11h47, quase meia-noite, Cheguei, quem está vindo aqui para o apoio, não está boa não, bastante acidentada e muito desvio e tudo mais. Então eu cheguei bastante tarde, razão que eu passei aqui ontem, fui cedo, lá com Paditude. Mas estou aqui, então quero dar a palavra primeiramente ao Dr. César, bem-vindo, Deus abençoe,
Fiquei sabendo que foi muito rica sua exposição ontem, com certeza vai estar hoje, e da acolhida a todos vocês, que Deus conceda muitas bênçãos e graças. Estou vendo aqui no caso o tema de segundo terminário, que é leigos e leigas, vocação, autonomia e corresponsabilidade. Então, vendo o rosto aqui dos nossos fiéis, eu vejo todos, de modo geral, corresponsáveis. Às vezes, alguns não têm tanta corresponsabilidade, né? Mas, de modo geral, estou vendo aqui todos são corresponsáveis, bastante atuantes na nossa comunidade. A questão da autonomia, a gente põe um ponto de interrogação, né? Autonomia, às vezes, mais ou menos, de acordo com a linha do sacerdote, a atuação dos ventos pastorais e serviços, mas, com certeza, esse seminário ajudará mais, no caso, de uma vocação, no caso, cada um compreender sua vocação e, como sal da terra do mundo, então, transformar a sociedade segundo o projeto de Deus, vindo exatamente de encontro ao documento, depois do documento 106, que era da declaração verde, agora é azul, né? Documento 107, exatamente sobre lei, no caso, como sujeito, né? Da igreja e no mundo, na sociedade. Então, que Deus conceda muitas bênçãos e graças. E eu gostaria que só de passagem mesmo, agora à noite, o Grilo está lá com o padre Ever, amanhã está anunciando com o seminário, com a Chico, lá em São José do Rio Preto. Nós temos uma missa lá de 50 anos no nosso seminário diocesano. Estarei presidindo a missa, não lembro se é 18, 19 horas, porque também é 18, porque é 19 horas pela Rede Vida, 19 horas. Primeiro, vocês têm maior autonomia, não é mesmo? Segundo, porque também a gente já tinha marcado esse compromisso com o padre Everton, nós tratamos então dos pormenores da nossa viagem amanhã. Mas, César, bem-vindo, viu? Deus abençoe. E vocês então têm um rico seminário. Procuramente absorver, então está aqui, sal da terra e do mundo. Queira Deus que todos nós, né, possamos então ter esse sabor divino, para que assim possamos divinizar o mundo, né, segundo a vontade do próprio Pai. Deus abençoe. E muito obrigado pela presença. A boa vontade e o apoio do Benedito, né? Ele que compreende muito bem essa autonomia que nós leigos devemos ter. Então, eu queria agradecer em nome do Conselho Diocesano de Leigos o seu apoio, que sempre tem nos impulsionado na nossa missão, na nossa vocação de leigos. Até a Marigota me questionava só, lembrando que sempre educado, né? O Conselho Diocesano ele vai explicar certa autonomia, né? Se o bispo ficar demais de cabeça, você vai, não é mesmo? Tem que dar certo. Que Deus abençoe. E graças a Deus que todos aqui realmente está sendo, porque com a responsabilidade tem uma dúvida, né? Autonomia de cada um, pelas pessoas assim, não sei o que é, mas que Deus então abençoe e que possa então ser alguém sujeito do mundo, né? Transformando o mundo para Deus. Então Deus abençoe. Amém. Obrigado, Dom. Obrigado. E contamos sempre com o seu apoio. Contamos sempre. Está certo, não dá. Obrigado mesmo. Então vamos continuar a nossa reflexão, né, onde trabalhamos bastante esse aspecto do sujeito, com alguns resgates do Vaticano II, algumas questões que conferem aquilo que nós entendemos por vocação, por missão e autonomia. E hoje vamos entrar de maneira um pouco mais específica naquilo que chamamos da ação da Igreja, uma ação da Igreja organizada no mundo, é o que nós exercemos como sujeitos eclesiais daquilo que nós somos e nós somos chamados. Apenas alguns pontos que eu colocaria do encontro passado, né? E já antes disso, eu gostei muito da oração de Dom Romero. Eu sou um fã, assim, se pode dizer assim, um pouco da sua proposta, da sua vida. E na semana da sua beatificação, nós recebemos na PUC do Rio de Janeiro o John Sobrino, né, que é um jesuíta que foi responsável pelo seu processo da canonização. E ele nos explicou que lá em El Salvador eles não chamam de beato, né, porque beato tem um tom muito pejorativo, mas chamam de ditoso, tipo amoroso, para mostrar que é algo próximo, mas que apenas é um reconhecimento oficial da igreja, no fundo é uma legitimação, mas que para o povo, para a comunidade, já era alguém que se fazia santo e presente na vida de cada pessoa. E acho que a ideia do martírio que ele coloca ali é o que nos toca a todos como cristãos, porque a primeira vocação que nós somos chamados a ser é a vocação de testemunhar a nossa fé. E o testemunho da fé é dado pela própria vida. Alguns chegam a entregar a vida plenamente, até mesmo com a própria vida, na morte, como é o caso dele, irmã Dora, de tantos outros que se passaram pela história do nosso cristianismo. Mas também nós, né, que você dá a sua vida, você entrega o seu cotidiano, faz tudo com muito amor, e essa é um pouco a causa que trabalhamos. Para buscar alguns pontos, para aquilo que nós vamos trabalhar hoje, de maneira mais específica sobre a ação,
apenas resgato alguns aspectos que são importantes para que eles possam dar um norte, um rumo àquilo que nós estamos fazendo. Primeiro deles, a identidade do leigo, sua vocação, missão, sua autonomia e corresponsabilidade. Então são questões que devem ser colocadas. Acho que o Vaticano II reforçou que há uma identidade eclesial do leigo, e se o leigo é igreja, ele tem algo a fazer nela e a fazer também com ela. Já reforça aquilo que disse ontem: o leigo não é a igreja, como também o padre não é a igreja. O leigo não está na, como também o padre não está na. Tanto o leigo como qualquer batizado é igreja no seu jeito de ser. Quando nós estamos na nossa casa, somos igreja. Quando estamos no nosso trabalho, nós somos igreja. Quando estamos na sociedade, nós somos igreja. As ações que decorrem dos nossos gestos concretos são ações que devem ser suscitadas pela nossa experiência de fé. Então, o jeito que eu educo os meus filhos está pautado no meu horizonte de fé. E essa educação é uma educação cristã, não porque eu ensino aos meus filhos um catecismo católico, mas porque eu tenho um amor de pai, um amor de mãe, um jeito de educar que é próprio do cristão. Aquilo que a maneira como eu atuo no meu trabalho, na sociedade, com as pessoas que me cercam, é uma atitude cristã, porque é o meu ímpeto de fé que me leva a me relacionar. Então são questões que são marcantes na nossa vida, e essa identidade que é reforçada do leigo, ela nasce daquilo que nós chamamos que é a teologia do batismo, que foi revalorizada no Concílio Vaticano II. Antes do Vaticano II, o sacramento mais importante em grau de qualidade era colocado o sacramento da ordem, porque você necessitava ter um padre, porque pelo padre você teria acesso aos demais sacramentos. O Vaticano II muda e coloca isso na base, naquilo que nos une, naquilo que é comum a todos os fiéis. Então o sacramento mais importante é o batismo, porque ele nos incorpora a Cristo e ele nos torna cristão. E eu ouço a dizer aqui a vocês, isso não é um erro teológico, é uma verdade de fé, que com o batismo nada falta à vida do cristão. O batismo é uma opção de fé que você faz pelo Cristo. E por mais que ele tenha ocorrido lá atrás, quando você era bebezinho, e você não lembra, tem apenas fotos, a graça batismal acontece quando, em diversos momentos da sua vida, você faz opção pelo Cristo e deixa que a graça de Deus atue em você. Aí você se torna nova criatura. E nós somos chamados a ser em Cristo uma nova criatura, uma nova pessoa, um novo ser. Esse é o nosso destino final. Então, com o batismo, nada falta. Os demais sacramentos que existem, eles nos incorporam nessa dimensão maior e nos colocam no serviço da missão que nos é confiada. Mas a graça maior nós recebemos pelo batismo. E aí nós temos a nossa vocação, que existe algo específico nela, de ser chamado, que é o próprio Cristo, Deus que nos chama e nos envia. A nossa missão também, a autonomia, que aqui o dom, eu aprendi hoje que tem que chamar ele de dom, está no dom, comentou da autonomia, e a autonomia não é sinônimo de rebeldia. Uma das confusões que foram geradas na redação do documento 107, que gerou uma recusa de alguns bispos, é porque a autonomia dá a impressão que agora cada um faz o que quer. Então teremos agora a igreja dos leigos, a igreja dos pais, a igreja das freiras. Não. A autonomia sempre foi entendido como maturidade. Um pai quer que os seus filhos sejam autônomos. Um professor quer que os seus alunos sejam autônomos. Quando os seus alunos se tornam autônomos, eles não deixam de ser alunos. Mas isso mostra que o aluno consegue caminhar, estudar, ler e escrever de maneira própria. Quando o filho casa e vai embora de casa, ele não rompe com os laços familiares, mas ele cresceu. Você amplia esse horizonte. E o que a igreja quer dos seus filhos, dos seus fiéis, de todos eles, é que eles sejam autônomos, que eles sejam maduros. Sejamos nós leigos, sejamos nós padres, sejamos nós religiosos ou religiosas, ou mesmo bispos, que tenhamos maturidade na conduta e na visão que nós temos na eclesialidade. E a corresponsabilidade é que cada vocação é chamada a uma responsabilidade comum, naquilo que é específico. Aquilo que cabe ao leigo é só o leigo que cabe. Aquilo que cabe ao padre é ao padre que cabe.
O padre não substitui o leigo, e o leigo não substitui o padre. O padre não faz sombra ao leigo, e o leigo não faz sombra ao padre. Então existem responsabilidades diferentes, mas a comunhão de trabalho numa missão única da igreja é o que nos garante. Então a corresponsabilidade. Como que eu coloco o meu trabalho, a minha missão, a minha vocação num bem comum, num bem maior? É uma tarefa importante que nós absorvemos a partir daqui. Nós também somos levados a considerar alguns aspectos importantes do Vaticano II que foram resgatados e que devem ser aprimorados. E o novo documento da CNBB trouxe isso. O primeiro ponto que se destaca é o resgate da teologia do povo de Deus. A igreja é o povo de Deus. É um povo com muitos rostos, com muitas faces, com muitas expressões, com muitos jeitos de ser. Numa única comunidade, existem muitas expressões pastorais. Numa mesma paróquia, numa mesma diocese, existem muitas expressões pastorais, muitos grupos, muitos movimentos, muitos jeitos de ser cristão. E o sentido de uma igreja católica é uma igreja que está aberta a acolher toda essa diversidade. A palavra católica às vezes é confundida com universal, e é errado. A palavra católico, católica no sentido etimológico da palavra, é uma natureza aberta. Então a igreja cristã, ela é aberta para que todas as expressões possam se expressar nela. Essa pluralidade se faz valer na unidade. Esse é o sentido de uma igreja. Então a igreja é povo de Deus. E esse povo, como eu falei ontem, ele vai refletir nessa diversidade toda a unidade que existe na Trindade, que é uma comunhão de amor. Então, por mais que nós tenhamos opções diferentes, gostos diferentes, maneiras e posturas eclesiais e sociais e políticas diferentes, o amor, a unidade, está acima de todas as diferenças. Então é um povo que caminha e busca aquilo que está caminhando. É um povo que não caminha ao nada. Ele caminha porque à frente há um Cristo que chama. E nós seguimos os passos desse homem, seguimos os passos de Jesus. Então é importante reconhecer a categoria povo de Deus. E ela foi muito reforçada no documento 107 para garantir a autonomia do sujeito e aquilo que é específico da vocação dos cristãos deles. Junto com isso, temos de resgatar a teologia do batismo, que é muito mais do que você entender e reforçar os cursos de batismo, mas fazer com que cada fiel entenda e tenha consciência do seu ser cristão, do seu ser igreja. É um processo de vida, é um processo que vai sendo caminhado. Também a questão do sacerdócio comum. Todo batizado recebe de Cristo a função de ser sacerdote. Existe sim o sacerdócio ministerial, e que nós temos alguns padres presentes, mas o sacerdócio ministerial está a serviço do sacerdócio comum, e não ao contrário, o sacerdócio comum que deve servir, não. O ministro ordenado é ordenado a um serviço, e o serviço pelo qual ele é ordenado é para servir o povo, é para estar à disposição do povo, é para caminhar com ele. E de fundamento bíblico, o que nós encontramos é o sacramento, a dimensão batismal do sacerdócio comum. Então, nenhum leigo precisa justificar a sua vocação, porque a sua vocação encontra respaldo na pessoa, na dinâmica do homem de Nazaré. E nele, todos nós somos sacerdotes, como ele foi. E Jesus não foi sacerdote do templo como aquele que oferecia um sacrifício de cordeiro ou de umas aves que as pessoas levavam. O sacerdócio de Jesus foi construído no dia a dia da sua vida. Porque tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que ele falava, tudo aquilo que ele esperava e projetava era oferecido a Deus na prática do serviço que ele realizava. Era o seu atendimento aos pobres, o atendimento às mulheres, o seu olhar aos enfermos, a sua atenção às pessoas que mais precisavam, o seu carinho, a sua predisposição. Oferecer todo o seu existir, toda a sua vida a Deus, nos outros, na ótica do reino. Então, cada batizado é chamado, pelo batismo que lhe confere o seu sentido de cristão, a oferecer todo o seu existir a Deus, trabalhando e construindo a ótica do reino. Ou numa linguagem bem simples, como dizia minha avó, não importa aquilo que você faça, mas faça tudo com muito amor. Doe, entregue isso mesmo. Esse é o sacerdócio comum.
Um outro ponto que deveríamos resgatar é o senso da fé, o sentimento comum. O Espírito Santo não fala por uma pessoa de maneira isolada. Ele fala por toda a comunidade. É toda a comunidade, é toda a igreja que é guiada pelo Espírito Santo. É toda ela que caminha de modo peregrino. É toda ela que persiste na causa do reino. E é toda ela que, iluminada pelo Espírito Santo, jamais pode errar na fé. Porque existe esse senso comum, essa vontade de sentir com a igreja, de sentir com o outro, de buscar aquilo que é comum a todos nós. São questões que devem ser resgatadas. Também a questão do leigo como sujeito. Uma das críticas que aponta o documento 107, vocês que já fizeram um estudo desse documento, isso foi salvaguardado na versão final, é que não apenas a igreja, mas a nossa sociedade atual, ela inibe o ser sujeito, porque ela produz pessoas destinadas a uma ação. Nós formamos os nossos jovens para ter um emprego, para trabalharem e para produzirem, mas eles não são criados para serem autônomos na sua existência. Então nós devemos ser sujeitos na sociedade e também sujeitos à igreja. Não existe alguém que decide pela minha fé. Sou eu que decido pela minha fé. E é o ser sujeito que me leva a decidir pela minha fé. É minha autonomia. Eu tenho um Deus que me chama pelo nome. Eu tenho um Deus que se revela à minha pessoa. Eu experimento esse chamado de maneira comunitária, mas o chamado é pessoal. Então o ser sujeito é que me leva a isso. E o ser sujeito na sociedade me leva a me importar com as questões da sociedade. Me leva a decidir as causas e o futuro da sociedade que eu estou vivendo. E me leva, a partir da fé que eu tenho, a transformar também essa sociedade. Então, o modelo que nós temos hoje na sociedade atual, o mundo moderno, pós-moderno, nos inibe em ser sujeitos. E o que a igreja quer fazer é reforçar que cada pessoa é sujeito na sua existência. E o seu ser eclesial também é um sujeito que decide pela fé e ilumina pela fé o mundo que o cerca, o mundo que está à sua volta. A questão da relacionalidade, que é um ponto que vai aparecer na redação final do documento que foi aprovado. Como que eu relaciono a minha vocação com as demais vocações? O meu fazer com os outros fazeres. O meu ser cristão, e aqui é um ponto interessante, com os outros que não são cristãos. O meu ser cristão e católico com os outros que são cristãos, mas não são católicos. Levando em conta que a causa e o reino é comum. E todos somos chamados a construir. Como que nós trabalhamos essas questões numa relacionalidade? Falamos ontem muito do evento francisco e os novos tempos, os novos contextos eclesiais. E ainda ontem, quem acompanhou a notícia, ele deu mais uma chapuletada, né? Desculpe a palavra feia, né? Mas ele tem exigido muito a postura no discurso que ele fez na Conferência dos Bispos Italianos. Ele pediu que os bispos e os padres vendam e deem tudo o que eles têm. Basta um quarto, uma cama e uma escrivaninha. Ele falou assim, um quarto, uma cama e uma escrivaninha. Né? Ou seja, para que serve uma instituição católica? Para levar o Evangelho ou para se usar o Evangelho? Para que serve essa estrutura toda? Para levar o Evangelho ou para usar o Evangelho? São questões que o Papa vai colocando e vai desafiando, o que nos leva, obviamente, a refletir também o nosso contexto, o nosso ser cristão, o nosso ser católico. Desde o meu âmbito pessoal na minha casa, mas também no âmbito da minha comunidade, também no âmbito da minha diocese, também no âmbito da Igreja do Brasil. Quais são os empecilhos que nos impedem de ser igreja? E como que aquilo que nós temos são usados para essa finalidade? E não são palavras soltas que o Papa falou, não. Ele reflete isso há bastante tempo. O simples fato de ele morar num quartinho de hotel, recusando morar no palácio pontifício, que ele teria direito, já demonstra uma certa relação com isso. Então e não é uma coisa que ele está fazendo no teatro porque ele quer se mostrar, não. Ele já vivia assim em Buenos Aires. Se você estudar a história da Arquidiocese de Buenos Aires, o bispo anterior de Francisco de Bergoglio andava até de limusine e tinha um palácio episcopal gigantesco. Quando o Bergoglio chega, ele vende o palácio,
vende a limusine e mora no quarto atrás da catedral. Eu não sei se o sucessor dele faz isso ou não, teria que verificar. Ele comprou a limusine. Mas ele já tinha esse estilo. A única diferença do Bergoglio argentino para o Papa Francisco de Roma é que ele era uma pessoa que raramente sorria em Buenos Aires. Era uma pessoa sempre séria. Se você olhar as fotos, é uma pessoa séria. Mesmo no metrô, sério. E aí parece que o papado lhe caiu bem, ele se sente bem como Papa. Mas o que eu quero dizer é que o evento Francisco tem provocado algo novo, tem provocado uma questão nova. E isso vai mexer com a igreja. Não sei quanto tempo ainda teremos Francisco, se mais 1 ano, se mais 2 anos, se mais 5 anos, se ele vai ficar até morrer, ou se ele vai renunciar e voltar para morar na Argentina, em Buenos Aires. Não sabemos qual é o seu destino, mas devemos sugar o máximo que nós podemos e tentar provocar que a nossa igreja local também possa resplandecer esse ar de Francisco. Não uma papolatria ingênua, mas um compromisso sincero e coerente com o Evangelho. Acho que o efeito Francisco nos provoca essa causa. Depois também colocamos algumas imagens da atual sociedade, que é desafiadora e que desafia a nossa fé cristã. E vai aparecer no documento 105, que é o documento que foi aprovado, que a ação cristã, a ação na sociedade, tem que levar em conta as questões que envolvem a sociedade. Como que eu vou criar um plano de ação pastoral, mas eu desconheço a realidade da minha comunidade? Eu desconheço a realidade das famílias, eu desconheço a realidade rural, urbana, dos jovens, dos idosos que aqui estão. A pastoral não pode ser um monte de pessoas que enchem o peito de esperança e vão de maneira desenfreada anunciar o Evangelho. Deve-se encher sim o peito de esperança, mas de maneira organizada, coesa, firme, anunciar o Evangelho, mas sabendo o chão de onde está pisando. Até porque o chão onde nós pisamos, diz o Papa Francisco hoje, na sua homilia da Santa Marta, o chão onde pisamos é um chão sagrado. E no chão sagrado devemos tirar as nossas sandálias. Tirar as nossas sandálias significa tirar aquilo que nos prende, aquilo que nos afasta da realidade. Deve ser encarnado, deve viver de fato nessas questões. Então são temas que são extraídos daquilo que nós falamos ontem e que já nos lançam um pouco essas questões que se colocaria ali. E aí entramos no tema propriamente dito, que é ação transformadora na igreja e no mundo. E a minha intenção aqui é trazer hoje um olhar pastoral, sem ter a pretensão de ter uma palavra única, mas uma proposta, uma conversa, uma provocação. E de antemão eu vou adiantar a vocês algumas frases e textos que estão no documento que foi aprovado e que nem sempre estavam tão claros no documento 107, documento de estudo. Para começar, eu diria que devemos falar da missão de toda a igreja. E esse tema que foi colocado para a palestra de hoje, ação transformadora na igreja e no mundo, é o 3º capítulo do documento 105 que nós vamos receber em breve. Nós definimos o leigo como sujeito, definimos o leigo diante do mundo, e agora, como que é a ação desse leigo no mundo? Como que ele desenvolve? Para fundamentar isso, o documento vai falar da missão da igreja. E essa missão não nasce do meu trabalho, da minha decisão. O meu trabalho, a minha decisão é uma consequência de algo maior. A missão da igreja nasce do próprio Deus. Nós cremos num Deus que é criador. E é um Deus que cria por amor. E no amor quer nos conduzir à plenitude da sua existência, à plenitude do seu chamado. Esse Deus que cria no amor envia o seu Filho a uma missão, de ser aquele que nos conduz nessa intenção, nos conduz nessa proposta. Só que esse Filho tem um fim nessa história. Ele morre na cruz e volta à eternidade, volta ressuscitado junto ao Pai. Mas nós edificamos nesse tempo e nessa história. Mas a igreja que nasce do evento Cristo, nasce como prolongamento da ação do Cristo. Nasce como uma necessidade de continuar nesse tempo, nessa história, a missão de Jesus, a prática de Jesus, a coerência de Jesus.
E o Espírito Santo, que por durante toda a vida de Jesus guiou os seus passos, agora passa a guiar os nossos passos. Passa a guiar as nossas condutas, as nossas opções. Nós somos Igreja de Cristo, não porque temos uma tradição de 2 mil anos, mas porque nos deixamos guiar pelo mesmo Espírito que guiou Cristo. Então as nossas ações, enquanto ações de igreja, devem transparecer, devem ser iguais, idênticas às ações de Jesus. Se as minhas ações enquanto cristão, se as minhas ações, as nossas ações enquanto igreja, em nada se assemelham às ações de Jesus, há que se perguntar: quem está nos guiando? Quem está nos orientando? Estamos permitindo que o Espírito Santo atue em nós? Estamos permitindo que Ele nos mostre o caminho? E qual é a função do Espírito? A função do Espírito é orientar a igreja no caminho de Jesus, nos passos de Jesus. E quais são esses passos? É o caminho do reino. É a promoção da vida, é a promoção da justiça, é a promoção do bem comum. É um discurso que possa libertar o ser humano de todas as suas amarras, possa libertar o ser humano de uma sociedade tirana que o corrompe, que possa garantir um direito já nessa terra, para que se possa valer em nível prático aquilo que nós rezamos no Pai Nosso, para que aconteça aqui na terra o que já nos foi garantido no céu. Nós rezamos e nem nos damos conta que nessa oração há uma promessa: que aconteça aqui na terra aquilo que já é dado no céu. Nós acabamos de sair da celebração da Páscoa, e na Páscoa nós celebramos o ressuscitado, em quem Deus já deu a sua última palavra, em quem Deus já realizou todas as coisas. E o Cristo ressuscitado nada mais é do que a promessa para todos nós. Aquilo que aconteceu com Ele vai acontecer conosco. Aquilo que está em Cristo também estará em nós. Então, esse céu que já é presente lá, possa ser realizado aqui na terra. Então a justiça, a paz, o amor, a comunhão, a fraternidade deve ser construída por aqui, nesse tempo, nessa história. E não é um Deus que vem aqui e vai nos dar um outro mundo. Somos nós, juntos com Ele, que vamos construir esse mundo novo. Eu não sou padre, mas aqui nós temos alguns padres. Eu gosto muito da oração quinta da Eucaristia, e ela termina mais ou menos assim, me corrija se eu falar errado. Ela diz assim: e nós que somos povo santo e pecador, dai forças para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. É isso. É essa não. É essa ação que nós somos chamados a construir. Essa é a ação. E essa é a missão da igreja. A igreja é, na sua essência, missionária. Porque ela parte dessa missão do próprio Deus, parte da missão do próprio Cristo. E ela continua a missão do Cristo. E não é a missão da igreja, preste atenção nisso, não é a missão da igreja deixar o mundo mais católico. Não é a missão da igreja inaugurar mais igrejas. Não é a missão da igreja expandir a rede de rádio, televisão e universidades e colégios católicos para que todo mundo seja católico. Não existe uma expansão da catolicidade. Já vivemos isso no passado e foi errado. Onde expandia o império, expandia a igreja. Onde se expandia algumas correntes políticas, se expandia o cristianismo. Não. A missão da igreja é a missão de servir. E nós servimos porque fazemos a experiência do Cristo. E a experiência do Cristo nos leva a construir um mundo de justiça, de amor, de paz. E é o ressuscitado que nos leva a oferecer isso. É a vida que nos preenche na totalidade que nos leva a oferecer isso. E aí o sentido da igreja é o sentido de uma igreja que nos fortalece, que nos alimenta, que nos encoraja. Porque na igreja nós somos todos pastores e ovelhas. Somos ovelha que está desamparado. E aí o irmão é o pastor que me ampara e me cuida. Mas também somos os pastores, que ao lado das ovelhas que estão caídas, que são nossos irmãos e irmãs, nós devemos cuidar e levá-lo à frente. Esse é o sentido de uma comunidade. E se outras pessoas querem congregar conosco, que bom. Mas não é a nossa ação que leva outros a congregar conosco. É a ação do Espírito que atua e que age lá. A nossa ação é a ação do serviço. Quer ser o maior, seja aquele que serve.
Essa é a missão da igreja. E o que é a missão? A missão é muito ampla. Existem aquelas pessoas que são chamadas a ser missionários lá na Amazônia, no meio dos indígenas, dos povos ribeirinhos, ou vão para a África, ou vão para a Ásia, em locais onde o cristianismo quase nem existe. Veja a Madre Teresa de Calcutá, que deixou um país rico, onde ela morava, que era a Inglaterra, de uma congregação até poderosa, e depois deixa o convento, deixa de ser irmã e vai na Índia, num país que tem 1% de cristãos, somando todas as igrejas cristãs. E a sua missão foi a missão de servir os mais pobres, dar de comer às pessoas que não tinham comida, ensinar a ler e escrever para buscar os seus direitos, ou até, como sabemos muitas histórias, segurar alguém no colo até que a pessoa pudesse morrer no acalento de um olhar. Isso é missão. Se você ver as experiências da pastoral indígena, eles não vão lá para converter os indígenas, vão lá para proteger a religião dos indígenas, a cultura deles, o jeito de ser. Os que vão também para a África, vão lá para proteger os direitos, porque se o princípio maior da nossa fé, como eu já falei ontem, é um Deus encarnado, é um Cristo que se fez carne humano, é a humanidade que devemos proteger, é o sentido humano que devemos salvaguardar. E onde há fraqueza humana, é onde deve atuar a missão da igreja. E o que nos leva a atuar enquanto missão de igreja é o que nos torna humanos. E aí eu trago aqui uma lógica interessante a vocês. Quanto mais cristão eu sou, mais humano eu me torno. E quanto mais humano eu sou, mais cristão eu me torno. Porque a natureza da minha fé está no Deus que se fez humano e revelou ao humano o sentido último da sua existência. Então não é para catolicizar o mundo que nós somos missionários, mas para humanizar o mundo que nós somos chamados e que nós somos enviados. Estive com fome e me deste de beber. Estive com sede e me deste de comer. Ao contrário, estava nu e me vestiste, preso e me visitaste. Quando foi que fizemos isso? Quando fizeram a cada uma dessas pessoas, foi a mim que vocês fizessem. Então, isso é bem a prática de Jesus e a missão da igreja. E toda ela é missionária. Cada um naquilo que é chamado, seja um trabalho pequeno, como encher essa água, esse copo de água, ou alguém que vai e pega um barco e vai para longe. Vai para longe. Ontem nós comentamos as mulheres japonesas, né? E aí ontem mesmo eu fiz uma postagem na minha rede social de um grupo de mulheres que mantém viva a fé das regiões amazônicas. São leigas e não são ordenadas. E a igreja nem sabe que elas existem. Mas elas pegam o seu barquinho e vão de aldeia em aldeia, de vila em vila, e garante o sentido humano de ser, e no humano de ser garante a presença da igreja que ali está. Leigas, mulheres leigas missionárias. Essa é a igreja. Nela todos são chamados à missão. Nela a natureza teológica que vem do próprio Deus, o entendimento prático da missão. Como que nós operacionalizamos isso? É o que vai provocar depois o documento. Como que nós construímos essa lógica, essa intenção? E aí o agir em missão como uma ação organizada da igreja no mundo. É a definição de pastoral do padre João Batista Libano, que faz 2 anos que ele nos deixou, morrendo na cidade de Curitiba. Ele tem um livro chamado O que é Pastoral, um livro muito pequeno, muito antigo. Vocês vão achar talvez em alguma biblioteca ou sebo, não deveriam editá-lo novamente. E a primeira frase do livro é essa: a pastoral é uma ação organizada da igreja do mundo. É uma ação organizada da igreja do mundo. Não é qualquer coisa que você faz. Tem que ter um fundamento, tem que ter um princípio, tem que ter uma filosofia, tem que ter um porquê que você está agindo. Por qual razão existe na nossa diocese uma pastoral de juventude? E de que maneira ela se articula? De que maneira ela se organiza? Por qual razão existe na nossa diocese uma pastoral da saúde? O que a fundamenta biblicamente? O que a fundamenta pastoralmente? E como que ela se articula com as outras áreas que trabalham isso também? É uma definição que nos colocaria. E aí, não perdendo sempre de vista essa imagem do Cristo, que eu trouxe ela ontem e eu repito ela para vocês. E aí, para poder explicar um pouquinho mais sobre essa intenção,
Eu peço licença por uns 2, 3 minutos para ler uma parte do meu livro, Leigos e Leigas, que eu falo basicamente sobre esse assunto aqui. Então eu passo a vocês. Uma parte curta. Jesus é sinal do amor do Pai e testemunho concreto deste amor. Por isso ele é o sacramento primordial do Pai, e a Igreja, consequência desse amor, é o sacramento fundamental de Cristo. O que quer dizer isso? Nós não vemos Deus, mas nós víamos o Cristo. Hoje nós não vemos o Cristo, mas nós vemos a Igreja. Os discípulos perguntaram: Senhor, mostra-nos o Pai. Quem me vê o Pai. Então, qual era a visibilidade do Pai? Era o Cristo. Então ele é o sacramento do Pai, a visibilidade do Pai. Hoje nós não podemos ver o Cristo. Se alguém entrar por aquela porta e falar que viu Jesus ali na esquina, vamos chamar o médico, levar para o hospital. Não é uma coisa normal de acontecer. Na esquina não, mas eu já vi. Então, como que nós vemos Pode o chamar o Cristo? médico e falou, eu já vi. Como que nós vemos o Cristo? E não posso negar, porque se eu negar ele... O Cristo é visível pela igreja que está atuando. A igreja é o são, a igreja é a perna, é o braço, é a mão, é a cabeça, é a ação do Cristo. Então, onde a igreja está, o Cristo ele está. Quando a igreja esteja conduzido por isso. Então, a igreja vai falar do sacramento. A igreja é o sacramento porque ela torna visível o Cristo que hoje é invisível para nós. Na passagem de Emaús, quando nós celebramos a Páscoa, como que ele se torna visível? Como se parte o pão. Você parte o pão, você forma uma comunidade, o Cristo torna-se visível. Ao afirmarmos que os cristãos leigos e leigas passam pela fé também a ser esse mesmo sinal de testemunho, dizemos que as ações concretas deles no mundo propiciam uma exaltação cultica a Deus, que quer, por amor, reunir a todos. Como sinal, passam a ser mensageiros da Boa Nova, levam a esperança que anima os corações, e estão dispostos a tomar na própria vida as mesmas decisões que Cristo tomou na sua, e com isso dar solidez aos seus sacramentos. Como testemunhas, leigos e leigas são chamados a confirmar na sua vida uma mudança interior capaz de trazer, em consequência, reações exteriores. Suas ações e atitudes devem ser diferenciadas. Os seus compromissos diante das coisas do mundo passam a ter outra importância. O seu olhar passa a vislumbrar o horizonte numa esperança que se transforma em força carismática da Igreja, que mesmo peregrina, aspira constantemente pela eternidade e quer já no presente transformar o mundo e a sociedade. Assim, se pelo batismo nos tornamos irmãos e irmãs em Cristo, é a Cristo que devemos seguir. Se Ele pôs a sua vida como um serviço ao mundo para santificá-lo, da mesma forma deve ser a missão de leigos e leigas diante do mundo secular, uma incessante busca a Deus, fortalecida pela oração e pela comunidade, mas também um total desprendimento para a ação no mundo. Com o objetivo de ser discípulo com a comunidade e missionário para o mundo, leigos e leigas reafirmam a sua posição, destacando a sua importância única e irrepetível. É um ponto que ninguém pode alterar, pois é próprio de sua vocação natural. Aí consiste o seu caráter insubstituível, que aparecerá mais detalhadamente quando passar a se sentir igreja. É o sentimento de pertença que se torna indispensável. A partir desse momento, suas ações serão consequências mais consolidadas e de responsabilidade única a partir da competência de cada um. Essa ação se concretizará desde o seu aspecto de pessoa, como cidadão, mediante os seus direitos e deveres. Acontecerá também na família, fortalecendo o sacramento do matrimônio, como também nas profissões de cada um. É necessário ter claro que a Igreja está inserida no mundo através dos leigos e leigas que estão no mundo. E este é um ponto primário. Nesse mesmo livro, que eu lancei em 2009, eu coloquei uma citação que depois a Paulo puxou na contracapa, que se perguntava: quem são os leigos? É uma palavra pejorativa, uma palavra negativa. Aquele que não sabe, aquele que não entende, aquele que não compreende. Não pode ser assim. E aí eu coloquei uma citação que diz mais ou menos isso. Quem são os leigos e as leigas de hoje? Será que é lícito caracterizá-los apenas de maneira geral e por vezes pejorativa como leigos? Por certo que não.
Esses leigos, homens e mulheres, constituem uma parcela importante da igreja e possuem rostos próprios. Logo, suas interrogações devem ser ouvidas e aproveitadas, porque eles trazem para dentro da igreja o olhar íntegro da sociedade. Ouvi-los é ouvir a sociedade. Inseri-los e formá-los na comunidade eclesial é preocupar-se com o futuro dela e também com o futuro da sociedade. É o que diz o documento de Coelho quando fala que leigos são homens e mulheres da igreja no coração do mundo, e homens e mulheres do mundo no coração da igreja. Então, qual é o horizonte da minha vocação? É o Cristo. Qual é a fonte da minha vocação? É o Cristo. Qual é o caminho que eu devo seguir? O de Cristo. Mas não é um Cristo genérico, não é um Cristo que você fica apenas contemplando. É um Cristo encarnado. É o Cristo do Evangelho, é o Jesus, filho de Maria, o filho de José, o carpinteiro da vila, aquele que chamou Pedro, André e Tiago, aquele que chamou Herodes de raposa, aquele que entrou no templo e desceu o chicote. É esse Jesus que fazemos a opção. O que lutou pelos pobres, pelos doentes, pelas crianças, o que falou bem-aventurados, mas que também falou alguns ais. É o Jesus presente e que nos chama a uma caminhada. Não é uma caminhada fácil, não é fácil ser cristão. Nós falávamos hoje de manhã na rádio, aqui da Diocese, é uma citação que o documento de Aparecida nos traz. As pessoas gostam de ser católicas, porque eles gostam da estrutura católica, da liturgia católica, do ser católico, mas elas não gostam, não se sentem cristãs. Ué, sou feliz por ser católico. Uma frase, sou feliz por ser católico. Existe. Mas o ser cristão é muito mais difícil. Ser cristão implica um seguimento radical por Cristo, uma opção radical de vida. Quer me seguir? Pegue sua vida e me siga. Renuncie a si mesmo que fazer. Renuncie a si mesmo. Pegue sua vida e me siga. É o que falava a oração de Dom Romero. O destino de quem segue a Cristo é o mesmo destino do Cristo. Então, se nós queremos buscar a glória dentro do cristianismo, vamos fazer outra coisa, porque aquilo que nos espera é a cruz. É o seguimento, é o martírio. Mas caminhamos até a cruz, não por uma loucura, mas porque cremos na ressurreição. Certo. Está acima, está à frente. Por que é considerado que Jesus não aparece para um ser humano? Porque eu sou testemunho, gente. Pode chamar quem chamar. Eu espero que eu tenha força de nunca renegar Jesus. De ele sair através de um corpo, de um homem, servindo. Sabe esse povo que serve a igreja, que fica nos corredores orando a multidão para ver o que está precisando? E foi aí que eu decidi servir a Jesus. Porque se fosse pelo que eu ouvisse, jamais eu entraria numa igreja. Jamais. Jamais. Porque quando eu vejo aquele estacionamento daquele jeito, não é a igreja que Jesus quer. Eu gostaria só de dizer... Pode chamar o médico que quiser. Gostaria só de dizer que a experiência pessoal do Cristo é uma experiência de cada pessoa. Então, ele aparece. E cada um percebe. O que a igreja vai colocar como a visibilidade histórica do Cristo é a caminhada da igreja. E se nós, na minha opção pessoal, seja na minha individualidade, ou nós, enquanto comunidade, reproduzimos na prática a ação do Cristo, a opção do Cristo, o desejo do reino do Cristo, nós estamos sendo para os outros, para o mundo, a visibilidade, o rosto do Cristo que é apresentado. Se em alguma ocasião pessoas têm experiências místicas profundas sobre isso e transparecem de qualquer maneira, isso é pessoal de cada pessoa. Nós temos isso. Depois cabe aos que estudam esses fenômenos entender, explicar o que é isso, o que não é, se não é. Não nos cabe a julgar e dizer. O que eu quis dizer naquela frase não é o olhar de você dizer que viu e que diz que é o que não é. Mas se nós reproduzimos na nossa prática pastoral aquilo que ele viveu, aquilo que ele fez e aquilo que ele é. Então aí nós somos o sacramento, por excelência, e nós somos igreja. Então o sentido da igreja é um caminhar junto, um caminhar em conjunto, porque nós somos chamados à missão. Mas agradeço a sua colocação. Alguns aspectos do novo documento que nos provocam essa ação eclesial. E aí eu coloco 4, Então são 4 pontos que aparecem nessa parte 3 do documento que nos inquietam alguns momentos. Primeiramente, a igreja como comunidade missionária.
E quando eu falo igreja no seu sentido amplo, total. Eu coloquei tanto ali igreja com letra maiúscula. Não é a igreja da paróquia, não é a igreja da pastoral, da comunidade, ou a igreja do Papa Francisco. É a igreja como onde há uma pessoa ou dois ou mais que vivem a sua experiência, ali está a igreja. Então essa igreja missionária é chamada a tornar-se cada vez mais na prática aquilo que já é na sua essência, uma comunidade missionária. É que eu reforço aquelas duas palavras que eu trouxe ontem, que lembro aquelas duas palavras, a palavra evento e a palavra anúncio. Nós só podemos anunciar, ou seja, só podemos ser missionários se a experiência do anúncio, do evento da ressurreição for verdadeira. Então, nós experimentamos o Cristo, então nós anunciamos aquilo que nós experimentamos. É o que diz na primeira carta de João: aquilo que nossos olhos viram, aquilo que nossas mãos apalparam, aquele que se tornou presente, aquele que dormia conosco, comia conosco, aquele que assumiu as nossas dores, a nossa vida, é desse que nós damos testemunho. Não é a ideia de um Cristo, é um Cristo real, presente, vivo em cada um de nós. Então esse é o sentido de uma igreja missionária. Todos somos chamados à missão. Depois, a vida é uma missão. A vida toda. Não podemos ficar tranquilos. E aí é uma provocação que o documento traz das palavras do Papa Francisco, que ele questiona: não podemos mudar porque foi sempre assim. Mas na minha paróquia sempre foi desse jeito. Na minha diocese sempre foi assim. Na minha pastoral sempre foi assim. E por que não? Por que não fazer diferente? Por que não mudar a estrutura? Por que não mudar as formas? Devemos buscar novos caminhos, buscar novos horizontes, buscar novas interpretações. Isso reclama de nós, tanto na sociedade como também na igreja, posturas novas, que sejam ousadas e que também sejam corajosas. O artigo número 24 do Evangelho Gáudio, do Papa Francisco, ele convida sim aos bispos a terem cheiro de ovelha, mas convida também a todos nós a termos a coragem de sair. Uma igreja em saída, ele fala: eu prefiro uma igreja que se suje, que fique lameada e que se arrebente no caminho, do que uma que tenha medo de sair. Devemos ter as nossas portas e janelas abertas para olhar o que está lá fora, deixar que entrar um ar fresco. Não fique cheirando mofo a nossa pastoral, não fique cheirando mofo a nossa igreja, a nossa comunidade. Há que sentir algo novo, há que despertar uma condição nova, e a vida toda se faz isso. Depois, a ação deve ser profética. Devemos dizer não a tudo aquilo que nos afasta da ótica do reino. Não. Se a estrutura hoje da sociedade é contrária ao reino, dizemos não. Aí do sentido das tentações do Cristo, que nós vemos nos Evangelhos. O que são essas tentações? Não quer dizer que esteve lá um ser que ficou lá tentando Jesus. Eu acho que tanto o ser quanto Jesus tinham mais coisas para fazer. Mas é a consciência de Jesus que o inquietava. É a consciência de Jesus que o atormentava. É o mundo que o confrontava. É o mundo que o interpelava. E nós? Quais são as coisas que nos questionam a fé? Quais são as coisas que nos interrogam a fé? Quais são os problemas que nos cercam? Diante desses problemas, o que nós fazemos? Nós nos agarramos em Deus, fortalecemos na fé e avançamos? Ou nós nos escondemos em nós mesmos? Ou nos escondemos também dentro da própria estrutura eclesial? Quantas missões da igreja deixam de acontecer porque as pessoas se preocupam muito mais com a estrutura do que com a missão? Muito mais com a aparência do que com o fato em si. Não sai. É claro que você pode se machucar, mas tem que sair. Qual é o destino de um discípulo? Qual é o destino de um missionário? Qual é o destino de um cristão? Então é um pouco essa renovação, essa ousadia, ser profeta, dizer não a isso. Como que Jesus vence as tentações? Enfrentando. E como que ele enfrenta? Se agarrando em Deus. Como que nós enfrentamos as tentações sociais, as tentações eclesiais que nos afastam da ótica do reino? Agarrando em Deus, vivendo comunitariamente, sendo o pastor do outro, sendo a ovelha do outro, sendo o cuidado do outro, atuando e fazendo valer a nossa fé, a nossa ótica e a nossa proposta. E também somos sujeitos eclesiais. Isso nos leva a recuperar a cidadania cristã.
Se devemos ser sujeitos do mundo, devemos ser cidadãos do mundo. E se devemos ser sujeitos da igreja, devemos ser cidadãos da igreja. Ou seja, assuma a sua eclesialidade, assuma a sua catolicidade, assuma o seu batismo, assuma aquilo que você é. Quer me seguir? Renuncie a si mesmo e me siga. Já falava o Papa Bento, não precisamos de multidões. Cristianismo não é sinônimo de multidões, mas de comunidades que vivam autenticamente a fé. Já falava Aparecida, qual é o critério do ser cristão para um leigo? 2 palavras: autenticidade e coerência. A fé que você professa é autêntica? Ela vem de uma experiência? E de que maneira que você é coerente? Você reproduz na sociedade aquilo que você professa? Ou você é um sabadeiro e um domingueiro, que no momento da celebração você é um católico fervoroso, mas no dia a dia as coisas são diferentes? Porque o mundo é o mundo, mas a igreja não. Não existe essa separação. Aquilo que você é na igreja é o que você deve ser no mundo, porque aquilo que você é na fé é o que ilumina e transforma a sociedade e também o mundo. Então são 4 aspectos que vão aparecer por todo o novo documento e que nos chamam a atenção para o tema da nossa proposta. Como que se dá a ação dos leigos? Ele coloca 3 pontos. Primeiramente, em âmbito pessoal. É você com a sua vida, é você consigo mesmo, é você com seus dotões, naquilo que você pode fazer. Depois, a ação de muitas pessoas. Muitas pessoas fazendo muitas coisas, muda-se muita coisa. Poucas pessoas fazendo poucas coisas, também arrumam-se algumas coisas. Como que eu posso entender, como cristão, que cada homem, cada mulher, no lugar onde esteja, é alguém de igreja? E se você é um trabalhador, de que maneira o seu trabalho, iluminado pela sua fé, transforma o seu ambiente, transforma a sociedade? Se você é um educador, se você é um professor, se você é um médico, se você é um enfermeiro, se você é um estudante, se você é uma dona de casa, se você é um pai, uma família, se você é um companheiro, se você é um amigo, se você é um agente social, aquilo que você faz transforma para o bem a realidade ou não? Então, como que a ação de muitas pessoas pode corroborar com a ação também do reino? E depois, de que maneira podemos nos organizar nessa ação? Uma ação organizada. Entre a importância dos conselhos, a importância das pastorais, a importância de alguns movimentos, de alguns trabalhos que se organizam e se juntam. Juntam forças para poder servir, juntam forças para poder trabalhar. Uma coisa que deveríamos aprender mais enquanto católicos é reconhecer na ação de muitos organismos da sociedade ações que são construtivas de humanidade. E quando existem ações que constroem a humanidade, mesmo não sendo cunhadas pela igreja, devem ser apoiadas por nós, devem ser incentivadas por nós, apoiadas, porque é o reino que está acontecendo ali. Seja uma ação de uma outra igreja, seja uma ação de uma outra organização, mas se aquilo gera humanidade, isso constrói a sociedade e deve ter o nosso apoio, sim. É aquilo que o Papa fala do ser cristão como um agente político, e a política como um exercício de caridade, não apenas a política partidária. Alguns são vocacionados a isso, que bom, deveríamos ter mais pessoas boas vocacionadas a essa função. Mas o ser humano como um ser político, porque ele está no mundo. Aquilo que ele faz interage no mundo onde ele se encontra. Então, essa ação se dá na pessoa, essa ação se dá nas outras pessoas e essa ação se dá de maneira organizada. Na encíclica sobre ecologia, Laudato Si, existem 3 pontos que o Papa Francisco aponta sobre a relação do humano com o mundo que o serve. Ele vai dizer assim: a teologia da criação visa a plenitude do mundo, do humano e do mundo. Então, qual é o papel do ser humano, do cristão, do humano nessa condição? Buscar uma harmonia com o seu próximo, buscar uma harmonia com o mundo que o serve, que é uma defesa do meio ambiente, e uma harmonia com Deus, que é o seu transcendente. Eu colocaria uma 4ª, que antecede a todas: a harmonia do ser humano com ele mesmo.
A harmonia dele com ele, a harmonia dele com o outro de que ele se faz próximo, a harmonia com o mundo criado, que também é amado por Deus, é a harmonia com Deus. O destino humano caminha a isso. E a nossa organização, a nossa construção do reino deve se pautar nesse horizonte e também nessa direção. Passando alguns pontos, é uma ação da igreja organizada que também passa pelos reinos. E os reinos têm um jeito próprio do seu ser e do seu fazer. Então, eu vou trazer aqui, são 4 pontos, que são 4 tópicos do documento e que correspondem a essa ação. E o primeiro deles é muito chamativo, naquilo que o Papa Francisco tem provocado. Uma igreja pobre para os pobres e com os pobres. É um ponto que ele coloca. E aí, eu fiz uma fala no passado no seminário do Conselho de Leigos, lá em São Paulo, né, que o tema era esse, era o tema que veio do Papa Francisco, uma igreja a partir do pobre. E aí eu juntei a ideia do Papa Francisco com uma intenção do Papa Bento XVI e falei que a pobreza nos constrange. Ela nos incomoda porque ela nos acusa que alguma coisa não está bem. De que maneira podemos tratar isso? Sem ser um assistencialismo, mas ser alguma coisa que construa humanidade. Lembre-se que o princípio maior da nossa fé está num Deus encarnado, um Deus que se fez humano e que nasceu numa manjedoura, nasceu numa família pobre, e que viveu pobre e que morreu pobre. E de acordo com o Papa Bento, a igreja opta pelos pobres porque ela segue um Cristo pobre. Isso não é romantismo ideológico, isso é verdade evangélica. De que maneira a nossa igreja reproduz isso? Então são alguns pontos que nos chamam a atenção e que nos servem um pouco de alerta. Uma igreja do serviço, da escuta e do diálogo. Nós somos chamados também como leigos, porque a igreja não é só o prédio, ela não é só a paróquia, ela não é só a estrutura. A minha casa é a igreja, o meu ser é o ser da igreja. Então como que nós construímos uma igreja do serviço, da escuta e do diálogo? Aquilo que ele chama, o Papa, a cultura do encontro. Como que nós caminhamos a isso? Uma espiritualidade encarnada. E aqui o documento se faz muito crítico a movimentos de espiritualidade que são desencarnados, que não se envolvem com as questões, com as tramas da existência, com a verdade da vida humana. Apenas se preocupam com aquilo que louva a Deus, mas olham muito para o alto, mas não são capazes de olhar para o lado, para as pessoas que estão do seu lado. Aí vale aquela passagem do Novo Testamento, que quando eles estão olhando o Cristo que sobe, o anjo aparece e manda que eles olhem para o lado. Então, como que podemos nos preocupar? Uma espiritualidade encarnada, que se faz a viver no cotidiano. Uma verdade que nós temos no Concílio Vaticano II, quando define a igreja, é que diz que a igreja será sempre peregrina. Nunca teremos nessa terra, nessa história, uma igreja triunfante. Seremos sempre peregrinos. Então, qualquer tentativa, seja por um projeto pastoral, por um projeto diocesano, um projeto grandioso, formar aqui nesse tempo, nessa história, nessa realidade, uma igreja triunfante, que ofusca os nossos olhos, pode ser até bonito humanamente, mas não é cristão. Nessa terra seremos sempre peregrinos. E o peregrinar nos coloca no horizonte daquele que seguiu e que nos antecedeu no caminho, que é o Jesus de Nazaré. Qualquer coisa que nos desvie do caminho, ela seja desse caráter cristão. Então, uma espiritualidade deve ser encarnada, seja ela como for, do jeito que você quer, mais fechada, mais aberta, mais de louvor, mais prática, mas que ela seja encarnada. Que o Cristo que ela prega seja um Cristo encarnado. O Cristo que nós celebramos na Eucaristia é o mesmo filho de Maria, é o mesmo filho de José, é o mesmo carpinteiro da vida, não é um outro Jesus. Então a Eucaristia que você celebra, o Cristo que você louva, tem que te mostrar o Jesus do Evangelho, o Jesus da história. Uma espiritualidade de comunhão e missão, para que você evite grupos que se isolem, grupos que se fechem, grupos que vivam por si só. É o que vai falar no documento,
de resgatar a eclesialidade. Ninguém é cristão para si mesmo. E nenhuma igreja existe para si só. A igreja existe porque é missionária, é da sua essência. Então, se um grupo se isola, se um grupo se fecha, ele perde esse caráter eclesial que é substancial no ser da própria igreja. Aí eu coloco aqui alguns modos dessa ação transformadora. Aí o primeiro deles seria o testemunho. Como que nós testemunhamos a fé? Como que nós trabalhamos dentro desse horizonte? Esse testemunho coerente, coeso, aquele que anuncia o Cristo pela própria vida, pela própria experiência, pelo próprio chamado que sente no seu interior. Uma questão ética e a competência do seu exercício. Temos uma crise ética. Como que nós nos comportamos em relação a essas posturas? Qual é a ética de Cristo? Existe um livro com esse nome, A Ética de Cristo. O autor chama-se José Maria Castilho, é da editora Loyola. Então ele faz uma compreensão de todo o comportamento, de toda a prática de Jesus, como que ele se relacionava com a lei, com a sociedade e com as pessoas. E tenta definir uma postura ética em Jesus. E a palavra-chave para a postura ética de Jesus, que ele define, é a palavra ternura. Na ética de Jesus existe um sentir da ternura. Um sentir com o outro, um sentir no outro, um amor que se desdobra. Ele se deixa tocar, se deixa envolver. E qual é a ética que condiciona o nosso sentimento cristão, a nossa postura cristã, a nossa vida, os nossos trabalhos, as nossas decisões, as nossas construções, nosso caminhar na sociedade? Depois, o anúncio querigmático. Como que nós anunciamos, como que nós trabalhamos nessa perspectiva? Aí os diversos serviços pastorais, ministérios e outras expressões organizadas pela própria igreja, a questão da inserção na vida social, através de pastorais sociais que se dedicam às mais variadas atividades, visando não só a assistência imediata, mas também a conscientização e o engajamento nas lutas sociais. Aí nós temos as diversas pastorais que são mencionadas. E aí cada diocese, pela demanda social que tem, é mais forte num lado, é mais forte no outro lado, é mais forte numa causa, é mais forte na outra causa. Uma dificuldade que nós temos hoje enormemente em âmbito pastoral é a pastoral urbana, porque os nossos modelos pastorais ainda são modelos rurais. Só que nós temos hoje uma sociedade que vive mais de 80% em zona urbana e nós não sabemos urbanizar, nós não sabemos evangelizar. As paróquias de centro, em qualquer capital, em qualquer cidade, são as mais vazias. Nem sempre as mais vazias nas celebrações, porque as pessoas acabam indo. Mas as pessoas que moram em volta não têm esse sentimento comunitário. Agora, quanto mais você se afasta do centro, mais vigorosa é a fé. Isso não é um defeito nosso. Já apareceu isso em Jesus. Se você olhar a vida de Jesus, ele nunca foi uma grande cidade. Só no final da vida que vai a Jerusalém. Mas sempre foi em pequenos vilarejos, em pequenas localidades. Porque também ele, sendo de origem humilde e simples, se sentia mais confortável com as pessoas mais simples. E nós temos a mesma questão. Não sabemos trabalhar numa pastoral urbana. Nossa pastoral da juventude não atinge o jovem urbano, não atinge o jovem na universidade, não atinge o jovem que está no mercado de trabalho. Os nossos problemas da família não atingem as famílias. Um ponto que apareceu no documento do Sínodo das Famílias é que a igreja fala muito sobre a família, mas as famílias não seguem aquilo que a igreja fala. Porque há uma distância muito grande entre aquilo que é falado e aquilo que as pessoas vivem. Não há um diálogo. E aí, o Sínodo de 2014 até se propôs a rever alguns desses pontos. Aí já começaram a podar o papo, já tiveram que parar com isso. Mas essa vida social, como que nós nos colocamos? Depois, os meios de organização e atuação na vida cultural e política. Como que nós estamos nos envolvendo, tendo em vista contribuir para a transformação da sociedade e a construção do mundo justo, sustentável e também fraterno.
Então são modos que nós podemos ter essa nossa ação. Critérios dessa ação. Essa ação evangelizadora sempre inclui 3 elementos: a igreja, a sociedade e cada sujeito individual. Cada pessoa está envolvida nessa ação. A igreja está envolvida e também a sociedade tem que ser consultada. Se a minha ação é eclesial, mesmo eu tendo autonomia, eu tenho que estar em comunhão com o meu grupo. E comunhão não é obediência. Eu vou estar em comunhão com o bispo porque eu vou obedecer o bispo. Não. Quem tem voto de obediência é o padre. Eu não tenho voto de obediência. Mas mesmo assim o padre tem autonomia naquilo que ele faz. Não é essa obediência que se faz em comunhão. Essa obediência é de uma organização. Assim como o chefe, o gerente de uma loja, os que são funcionários têm que estar em sintonia com ele. É uma obediência. Mas não é uma obediência de quem manda e o outro obedece. Isso não. A igreja não é nem uma monarquia que alguém decide de cima, nem uma democracia que todos decidem pelo melhor, mas ela é uma coinonia, é uma comunhão, onde existem pessoas diferentes, mas que se tornam unas no Espírito do Cristo. Agora, a minha ação eclesial, a minha ação missionária tem que estar em comunhão com o todo da igreja. Porque eu não sou missionário sozinho, eu sou missionário com a igreja toda. A minha ação se soma à ação de toda a igreja. Está no processo, nessa causa que ele está. A sociedade que tem os seus problemas e também todas as diversas ações eclesiais. A ação requer discernimento das realidades concretas. Quais são os sinais dos tempos que nos mostram hoje? Nós temos problemas graves na sociedade. No Brasil temos um problema político gravíssimo. Mas quando a CNBB tentou puxar uma reforma política, muitos católicos foram contra. Porque chamaram a CNBB de comunista, a CNBB é petista, a CNBB está defendendo o governo. E ele foi engavetado no projeto da CNBB. Talvez não fosse o melhor projeto, mas era uma iniciativa. E nós temos uma crise política de representatividade no nosso país. Onde que são os nossos jovens? Quem são os jovens políticos de hoje? São filhos e netos dos velhos políticos. E é claro que nós teremos problemas mais graves ainda pela frente. Então, uma democracia é muito frágil. E qual é o nosso envolvimento? Nós temos os problemas das migrações, que atingem o nosso país. Mas temos em âmbito internacional a questão dos refugiados. E o Papa deu um tapa de luva na comunidade europeia, que se recusa a receber os refugiados, ou quer mandar embora, ou violenta jovens e mulheres. Né? Há muitos casos disso. Ele vai e enche o avião dele e leva para casa. Estão morando no Vaticano até ter a sua cidadania regularizada. E são todos muçulmanos, nenhum é católico. Quantos Franciscos precisaríamos ter? Quantas questões? Por favor. Uma dúvida nesse sentido mesmo. Eu já vim me perguntando já há um bom tempo isso. Por exemplo, eu sou estudante da Unesp e a gente conversa bastante sobre aspectos assim, sociológicos, filosóficos, históricos. E ultimamente a gente tem conversado também sobre assuntos teológicos, pelo menos em alguns grupos, assim, rodas de conversa. A gente estava conversando quando na própria igreja a gente encontra grupos ou correntes que muitas vezes começam a reproduzir discursos de ódio e novas formas de fascismo que a gente poderia colocar se a gente compreender o fascismo enquanto uma negação, por exemplo, da corrupção e dos conflitos, por exemplo, que são perceptíveis ao longo da história. E quando a gente observa esses grupos e correntes que se auto-intitulam cristãs, mas utilizam desses discursos de ódio, fazem uma prática que tem muitas características fascistas e de nenhuma forma com uma unidade no amor em Cristo. Como que a gente então poderia lidar com essas correntes e grupos sem, por exemplo, romper uma unidade dentro da igreja, sem ter essa ruptura?
Você tocou numa ferida muito presente, e ela é mais resistente, mais forte do que nós podemos imaginar. Ela existe no nosso país, no nosso contexto, em momentos de crise política, esses movimentos eles aparecem com bastante força. Existe em âmbito universal também, que envolve a postura do Papa Francisco, ou mesmo antes da postura do Papa, qualquer postura da Igreja que tente dialogar com o diferente é um pouco discriminada, o discurso de tentar salvaguardar certa tradição ou tradicionalismo. O que eu posso dizer é que esses grupos existem e pelos próprios frutos que saem, se nota que estão muito distantes do Evangelho. Buscar uma unidade é o que mais se deseja. O Papa João Paulo tentou, o Papa Bento cedeu muito para tentar trazer esses grupos, e muitos foram os que ocasionaram até motivos da sua renúncia. O Francisco tem tentado levar um pouco a isso, mas não é fácil, né? Alguns de vocês aqui já sofreram na pele problemas com essas pessoas. Nós, da teologia, somos seguidamente difamados nesses sites todos que eles têm. Agora, há um organismo por trás que financia essas questões todas. Então, como que nós traduzimos? A Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte foi invadida por um grupo desse no ano passado, durante um simpósio como esse. Então, os caras entraram, sabe? E aí, na defesa de acusar o arcebispo, acusar todo mundo, e todo mundo está errado e eles estão certos. Ou seja, não estão dialogando. Acho que da nossa parte devemos acolher o que estão reivindicando, porque há uma origem, há um fato, e aqui vê o porquê, mas nunca compactuar com a violência. A violência, seja ela verbal, seja ela no braço, ela nunca deve ser aceita, né? E aí o argumento está em fazer diferente. Isso esteve presente. Jesus sofreu isso com os fariseus, os cristãos também sofreram isso com os fariseus. Existe uma perseguição. Nós sofremos em alguns momentos. Então, deve-se tentar sempre o diálogo. Agora vai ter hora que não vai dar para dialogar. A Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil. Nós sofremos esses eventos, né? Sim. Eles quiseram fazer, fizeram o que quiseram, mas o povo de Deus lá não se envolveu, deixou eles. Mas acho que ele está falando, não são grupos de fora, são grupos que se dizem cristãos da igreja e que têm uma atitude fascista em relação a CNBB, em relação ao Papa Francisco, em relação a qualquer postura nova sendo colocada. Aqui estamos falando sim da questão do leigo, mas existem muitos desses grupos que acham que não, o leigo não tem direito de ter direito. Então, acho que é o que ele quer dizer e acusar. Agora, também existem esses outros movimentos anti-eclesiais que se fazem presentes, né, em alguns momentos ali. E mesmo durante a jornada, dentro também de grupos da jornada, teve muitos problemas, né? O fato de, até a maneira como o arcebispo negociou a pacificação do rio, né, para que não sofresse nada, ninguém teve que conversar para que nenhuma pessoa sofresse de qualquer abuso. Então, são situações da sociedade que está ali. Você quer falar mais algo? Só um complemento mesmo, para fechar. Mas se nós acolhemos, por exemplo, até algumas das críticas, não tem como acolher uma crítica de algum grupo de pessoas que muitas vezes, ao reproduzir o discurso de ódio, reproduz um discurso de ódio principalmente contra aqueles que nós optamos por servir. São os mais pobres, são os doentes, são as crianças, são aqueles que se encontram numa completa marginalização social e situação, por exemplo, de vulnerabilidade social, de todos os tipos de vulnerabilidade que a gente possa imaginar. Ou seja, quando eles atacam esses tipos de pessoas, quando eles defendem políticas que vão atacar diretamente os direitos básicos e fundamentais dessas pessoas, nós temos que nos posicionar. Sim. E é um posicionamento teológico, é um posicionamento político, e é um posicionamento que, isso eu gostaria de saber a sua opinião com relação a isso, mas é um posicionamento que vai de encontro completamente ao próprio Evangelho, que é a gente defender de todas as maneiras possíveis quem sempre precisou, quem sempre vai estar precisando de nós.
Concordo com o que você está falando e é onde nós devemos exercer a nossa vocação e ocupar os espaços, sejam os espaços de reflexão, como você mencionou na universidade, sejam os espaços de reflexão dentro dos trabalhos pastorais das dioceses, ou também em âmbito político, né? Então o nosso papel diante desse fato, e sabendo que às vezes, quando chega num quadro desse, de um pensamento fundamentalista, o fundamentalista não se abre ao diálogo. Então, por mais que você queira acolher e dialogar, ele não se abre, ele não crê, ele sabe. Então, ele sabe, e aí ele impõe aquilo que sabe de maneira fechada. O que nós devemos fazer é tentar imaginar que com o tempo ele vai se fechando e isso vai criar uma postura. Por isso tem um avanço muito grande, né? O nazismo alemão, ele surge um pouco desse discurso religioso. Algumas expressões que nós temos também políticas no Brasil surgem do discurso meramente religioso. Ou às vezes se ressuscitam frases de papas que falaram lá atrás, antes do concílio, num outro contexto, e acusam pessoas hoje ligadas à igreja. Teve um apresentador católico de televisão que, quando morreu Dom Luciano Mendes, né, disse até que enfim o Espírito Santo agiu da igreja do Brasil. Tirou Dom Luciano Mendes porque chamava o Dom Luciano de comunista, de teologia da libertação, mas nunca se deu conta o trabalho pastoral. Ele está agora para ser canonizado pela igreja, ele tem toda uma vivência, mas ele olha por uma visão ideológica que é dele e ele define que o outro não faz parte. E aí, claro que isso tem uma repercussão. Então isso também entra como que nós usamos as nossas mídias, seja nossas mídias públicas e também as nossas mídias católicas. E todos nós também pecamos. Eu às vezes também me empolgo nas minhas reflexões e também me torno agressivo às vezes politicamente, porque você vê tantas injustiças acontecendo e tantos direitos sendo abstraídos na nossa sociedade que nós deveríamos nos posicionar. E aí e quando você tem que falar mais firmemente, isso também não é anti-evangélico, porque também os profetas falaram de maneira firme, também Jesus falou de maneira firme. Porque devemos ter coerência do discurso com aquilo que a nossa fé está proclamando, que é a de defesa dos mais pobres, dos mais vulneráveis, dos mais fracos, como falava no Antigo Testamento, do órfão, do estrangeiro e da viúva. E o Cristo que fala dos pobres, das mulheres e das crianças. Eu acho que aí está a pauta. E quando fazemos isso, não somos socialistas ou comunistas, somos cristãos. Eu acho que essa é a ótica que deve ser colocada. Agora, vão ter grupos que vão se rebelar. E aí também vai o nosso discernimento. Eu percebo isso muito no Papa Francisco. Ele é chacoalhado de todos os lados. Todos os dias alguém da alta estrutura o ataca. Mas eu nunca vi ele revidando, mas ele disser. Agora, quando em momento propício e apropriado de dar a voz, ele sabe falar, com um jeito de saber colocar as coisas. Jesus usava de ironia nas suas palavras, né? Quem tem ouvidos ouça. E nós também devemos tentar achar uma maneira, uma alternativa. O tempo vai. Jesus exaltou quando chegou no templo e Sim, pegou o chicote. Só para encerrar, né, então requer essa ação e tentar entender um pouco a sociedade. Essa ação inclui a opção preferencial pelos pobres, solidariedade, deve dialogar com o mundo e deve considerar sempre a primazia do humano. A pessoa humana vale mais do que tudo. Então é aí no centro os direitos dos que são mais vulneráveis, dos que são mais fracos. E os locais de ação são esses, da família, a política, o mundo do trabalho, na sua pluralidade, as organizações, ações pastorais, sociais da igreja, educação, etc. E assim nós somos leigos, com rosto, sem rosto, mas seguimos os caminhos do homem de Nazaré. E aí a pergunta que fica, o que isso nos interpela na fé? Né? Desculpa aí, porque avançamos, né? Mas aí agora fazemos a pausa e podemos voltar para conversar mais sobre essas temáticas todas. Por hora, obrigado. Obrigado, Tom Lorde, porque foram isso, né? De início, eu queria primeiramente me solidarizar com você, né? E também te parabenizar pela força, pela coragem que você tem, por tudo aquilo que você passou. Não é fácil, essas circunstâncias não são fáceis, são difíceis, só você e sua família sabem aquilo que passaram, mas
nós cremos num Deus que é esperança e que é amor e que há uma força que nos sustenta e que nos garante. A dor que você sentiu não é a mesma que eu senti, mas são diferentes, mas o fato do câncer é muito presente na minha família. Eu perdi um primo com 16 anos, né? Depois de 3 anos de luta, de caminhada. A minha mãe morreu no Dia das Mães, em 2011, depois de 3 anos também lutando, com 58 anos. E eu aprendi muito com ela no sentido de a vida nos ofereceu isso. Não foi Deus que quis, a vida ofereceu e nós acolhemos e vivemos e aprendemos. Então nunca vi ela num discurso de raiva, de rancor, embora talvez adentro sentisse e sofresse isso, mas nos alimentou. Quando a minha tia perdeu o menino e perdeu o filho, as mães que já passaram sabem que isso é muito duro, houve uma grande dificuldade. E aí uma pessoa falou assim para ela assim, que pena, né? Deus não salvou o seu filho. E ela falou, salvou sim, da maneira dele ele salvou. E aí a maneira como nós acolhemos isso, ela tem muitas vertentes e muitas matizes. E quando você usa a sua experiência de mãe e você quer transcender isso a outras pessoas, seja num projeto ou apenas na intenção do coração, já é uma caminhada e te parabenizo e também me coloco solidário. Com certeza você vai encontrar apoio na sua família, na sua comunidade, ou pessoas também fora da igreja. Não estará só, não estará só. E uma verdade que nós aprendemos da fé cristã é que o Deus que nós cremos, o Cristo que nós acreditamos, ele se faz amor na solidariedade. Então, mesmo na nossa dor, mesmo diante da morte, nós não estamos sozinhos, mas ele está junto ao nosso lado. Nem sempre a sua ação é uma ação imediata que nos tira a dor, mas ele sente conosco e nos dá força para superar essa dor que ele está. Então acho que é uma caminhada, uma busca, e as tramas da existência humana na qual nós passamos são desafios e questões que nos interpelam a nossa fé. E às vezes nós devemos caminhar e continuamos seguindo. Então, força, caminhada, e não sou eu como qualquer pessoa que se coloca à disposição, né, nesse assunto. Eu agradeço mesmo, porque é mesmo pela comunidade, né? Pela comunidade. Eu vou falar por mim, né? Por mim. Porque pela parte política mesmo, assim, a ajuda é horrível, horrível. Eu senti por mim, porque, tipo assim, meu marido, ele atuou como vereador em Álvares Machado. Mas, como o salário lá é muito baixo, né? E os gastos eram muito, porque a gente fizemos um tratamento lá em Jaú, não foi aqui. Para ele ir com os meus filhos todo final de semana era R$800. Então era um gasto muito grande. Então quando você, né, enquanto eu tinha carro, tinha moto para vender, né, dava para ir controlando. Mas chega uma hora que não tem, você não tem mais, né? E aí você vai vendo o desenho no caso dela, vai chegando na reta final. E você vê que você não pode fazer nada, você fica de mãos atadas, sabe? Você já não tem, que nem meu marido trabalha também por fora, mas ele já não tinha mais cabeça para trabalhar, porque ficava o pensamento em nós lá. Tanto é que busquei isso, né? Que eu achei assim, discriminoso, sabe? Algumas pessoas até da comunidade via a gente como vereador, filha de vereador. Tipo assim, sabe? Então eu acho isso muito errado. Pela gente ser uma comunidade, pela gente ser humano, você não tem que olhar desse jeito. Pode ser o filho do prefeito. Não, vai lá, leva a sua solidariedade. Se você tem vontade de doar uma dúzia de banana, que doa uma dúzia de banana. Porque tinha dia que você não tinha o dinheiro para comprar uma banana. E não é mentira. Deus é testemunha viva. Sabe? E ela tinha os direitos dela, tanto na fralda como na sustagem, sabe, na alimentação adequada. E simplesmente, pela parte da assistência social, vinha falar que não, porque minha filha era filha de vereador. Não quero saber se ela é filha de vereador, você está entendendo? Eu quero saber que ela é portadora da doença. Se é um direito dela, acabou, pronto. Né? Então é uma luta assim, agora, entre aspas, né?
Querendo ou não, meu marido era uma autoridade, né? É uma autoridade no caso. Foi discriminado de todos os lados, assim, sabe? Não teve ajuda nenhuma. Eu me coloco na presença de outras mães, coitadas, que simplesmente são mães ali, né? Falo, se ele de uma certa forma, Maria Luísa não teve merecimento em nada, imagina se os coitados, é o quê, gente? Não abrange nada, sabe? Então, eu acho assim que tem mesmo que olhar por essa parte, por essas pessoas, sabe, mais carentes, porque é necessitado mesmo. Não, entendo, acho que é uma função, é um papel da igreja, nós também como cristãos também, a exigência nesse ponto. Indo na pergunta do Leopoldo, né, então são duas questões que você coloca e elas trazem um ponto muito grave da nossa atual sociedade, que é a questão política. Estamos numa crise política que foi se desenhando, foi se construindo. Os males disso não são de agora, já se faz um pouco da nossa história, também um pouco da nossa frágil democracia e da maneira como as pessoas chegam a esse poder. Existe sim uma estrutura bem consolidada, que é chamada de uma bancada evangélica, mas ela não representa as igrejas evangélicas, ela representa um segmento evangélico de algumas igrejas e de alguns grupos que se usam de certos parlamentares para poderes e espaços políticos. Mas também existe no Congresso Nacional uma bancada católica, que também tem interesses específicos e que defende alguns interesses. O que é comum entre essas duas bancadas, talvez a evangélica é mais conhecida, é mais famosa, é mais numerosa, é que eles se reúnem numa noite, lá num dia, e na quarta-feira, não sei, aí aquele plenário vira um dia de louvor, de culto, de oração e de música. Eu não sei se eu estaria votando em um deputado para que ele usasse o tempo que ele está sendo pago para trabalhar em Brasília, para ficar lá cantando e louvando ao Senhor. Eu acho que não é a sua função, não é a especificidade. E o que nós deveríamos exigir dos nossos políticos católicos, sejam eles ligados a essa bancada, ou aqueles que se dizem católicos, ou aqueles que nós poderíamos formar, é que a eleição deles não está relacionada a defender os interesses e criar um espaço para a nossa igreja, mas sim que eles defendam os interesses do bem comum da sociedade, seja o direito dos mais pobres, dos mais vulneráveis, das crianças pequenas, da saúde, mas nós não vemos isso. Nós vemos uma CNBB que se pronuncia em defesa dos menores, contra a redução da maioridade penal, porque não era essa a causa da resolução do problema, e esses deputados católicos dessa bancada católica votaram contra aquilo que a CNBB estava apoiando. Então são questões que discursam. Nós temos um Francisco que tem um discurso muito aberto nas questões familiares, tentando acolher novos modelos, assim, que não existe uma família perfeita, mas existe hoje novas configurações, e temos um deputado católico que cria um estatuto da família que engessa um modelo único de família. Então, até que ponto os interesses estão sendo colocados são interesses da sociedade. E a igreja, ela não pode tomar um partido, mas pode tomar parte. E a parte que ela toma é a parte daqueles que mais precisam e que são mais vulneráveis, sempre visando pela ética e pelo bem comum de todos. Nós temos, talvez, em algumas localidades menores, mas isso também acontece em Brasília, pessoas que são eleitas e criam um ciclo vicioso com quem elegeu. Então, o padre da minha paróquia me ajudou a eleição. Sabemos que há uma influência nesse aspecto. Aí depois ele cobra algo à minha pessoa. Existe uma igreja em Curitiba, o padre Paulo conhece, lá, que o padre fez campanha para um vereador, o governador atual, o político, né? E ele conseguiu que toda a reforma da igreja fosse custeada pela prefeitura, desde o asfalto, a entrada, com um ponto de ônibus, uma tudo. Quando o governador Beto Richa, que você sabe que mandou bater nos professores, aonde que ele foi buscar refúgio? Naquela igreja. E aí, por mais que o bispo diocesano se manifestasse contrário à defesa dos professores, aquele padre ficou refém de uma estrutura.
Ele deveria ser mostrado profético, mas ficou um pouco refém nessa linha, nessa intenção. E também outros interesses. A CNBB tem uma voz atuante e profética, e ela sempre se manifesta em algumas ocasiões. O que está diferente de anos anteriores é que a opinião dos bispos não é a mesma. Então eles decidiram que ninguém fala pela CNBB, a pessoa fala por ele. E quando a presidência se pronuncia, ela se pronuncia pela presidência, mas não quer dizer que os bispos todos apoiem aquela decisão. Então nós temos o caso do impeachment, uma grande parte dos bispos que era contrário ao impedimento, o que não quer dizer que eles eram a favor da presidente, mas eles falavam que era uma defesa do sistema democrático, da maneira que estava sendo encabeçada, não era para um viés bom, mas alguns bispos, né, que tinham um posicionamento mais político, que queriam sim o afastamento da presidente. Então são como que nós trabalhamos. E aí eu lembro que nós da PUC do Rio assinamos um manifesto em defesa da democracia, e da teologia fomos apenas os leigos que assinaram. E aí alguém desses grupos a que você falou levou o nosso nome para o cardeal. Olha, 4 professores da teologia assinaram o manifesto, Aí o Dolani falou, bom, acabamos de vir de Aparecida e aprovar um documento sobre os leigos, e lá nós falamos que os leigos têm que tomar um posicionamento político. Então como que eu posso condenar o professor leigo que tomou um posicionamento político? Então são questões que devem ser colocadas e devem ser trabalhadas. Então existe essa demanda e essa existência, e acho que devemos purificar. Assim como essa bancada evangélica não representa as igrejas, porque os próprios igrejas dizem que não representa, também esses que se dizem católicos porque são eleitos com outra finalidade não representam a nossa estrutura. O que devemos sim é formar pessoas sérias, sejam eles já maduros ou jovens, para um bom engajamento, independente de qual partido ele gosta de ser, de ideologia que ele cabe, mas que defenda os interesses de um bem comum da sociedade e que possa se pautar numa moral cristã, sem que ele possa influenciar na lei a sua catolicidade, ou seja, que defenda o bem comum. É um desafio. A CNBB tem uma escola, não sei se você sabe, uma escola de fé e política Dom Helder Câmara. E ela oferece turmas todos os anos na intenção de formar lideranças políticas que podem ser futuros políticos partidários ou pessoas que nas suas comunidades vão trabalhar um pouco essa lógica. Dos políticos em nível nacional que passaram por essa escola é o deputado Rio Chico Alencar, que era do PT, agora do PSOL, que é uma pessoa, é um católico, assim, então ele foi formado por essa escola. Depois nós temos vários prefeitos, né, e vários vereadores e alguns deputados estaduais que passaram, mas são muito poucos. E muitos que fazem essa escola são pessoas que não estão ligadas a esse empoderamento financeiro que gera as campanhas políticas e que elegem esses que sempre estão adentro. Então é uma deficiência. O que nós devemos lutar, sim, é um comprometimento, um engajamento, uma responsabilidade, defesa de direitos, né? Defesa também do sistema democrático que não pode ser tomado ao poder a qualquer custo, e que as pessoas possam se formar de maneira diferente, para que a gente possa também exigir dos nossos representantes aquilo que está sendo colocado. Então, acho que é um problema político, e essa semana o Papa também nos deu mais uma lição sobre isso, porque ele defendeu o Estado laico. Ele falou assim, a Igreja deve respeitar e deve garantir o Estado laico. E quando nós temos bancadas assim, nós temos uma igreja, seja ela católica ou não católica, que ainda quer sobreviver num clima de cristandade, ou seja, criar espaços para que a igreja possa existir. E não é essa a função. Eu mencionei ontem aqui a questão dos shoppings do Rio, dos shoppings. Então, os shoppings do Rio estão agora criando espaços para ter capela. Então, você vai no shopping fazer a sua compra, aí de repente você cansou da compra, você vai lá ter uma capela. Aí você tem missa, tem novena, tem rezo de oração. Tudo bem se isso faz bem. Mas, diante de um shopping que traz um consumismo exacerbado, com trabalhos até escravos, um ritmo que é contrário a um aspecto da cidadania, nós não estamos colaborando com isso? Cadê a nossa voz profética? Então, acho que deve um pouco nessa
nesse horizonte, nessas chamas também. Mas a sua preocupação é muito, vai que você se encanta e resolve enveredar por esse lado. No início dos anos 70, muito depois de Puebla, principalmente, então pegamos aí 80, muitos jovens políticos surgiram das bases da igreja. Então, e muitos deles depois seguiram a caminhada. O problema é que, como você me falou no intervalo, o sistema depois corrompe, ou não cria espaço. Mas houve esse clamor no passado. Por que não poderia haver de novo esse clamor, essa chama de um novo movimento político? Né? Então, são questões que nos chamam a atenção. Tem que encerrar essa parte de perguntas. Porém, quem quiser depois deixar o e-mail lá, a gente vai mandar o contato com o César. O César sempre responde e-mail, tá? Pode ir conversando com ele e tudo mais, e passar também todo esse material que ele trabalhou conosco aqui. E partimos agora para finalmente, para o encerramento do nosso segundo seminário. E antes de darmos o nosso envio, alguns agradecimentos são necessários, né? Primeiro, queria agradecer a toda a equipe do Conselho de Leigos da Diocese de Prudente. Eu gostaria que a equipe viesse aqui à frente, para todos possam conhecer. É toda a equipe que esteve envolvida à frente deste segundo seminário. A Gláucia, a Denise, a Fina, a Selma, a Lu, Paulo. Cadê o Anderson? O Anderson já foi? O Anderson foi? O Anderson. A Bia também que não está. A Bia passou mal, né? Somos poucos ainda, né, que formamos o Conselho de Leigos da Diocese de Prudente. Gostaríamos muito que o nosso conselho crescesse, né? Então, a gente gostaria de convidar cada um e a cada uma também, quem queira fazer parte do Conselho de Leigos e Leigas. Estamos abertos para acolher todo mundo, serão muito bem-vindos, até porque nós precisamos ter um conselho cada vez mais forte para fazermos que o nosso laicado da Diocese possa realmente, de fato, viver a sua vocação de leigos e leigas. Né? Então, o Conselho vem para contribuir com isso. Né, para que ali na paróquia a gente não seja como o César fala, né, que a gente seja apenas um tarefeiro ou apenas um leigo de missa, mas sim realmente viver a nossa vocação enquanto leigo para transformar a igreja e o mundo. E a gente só vai estar preparado, empoderado para fazer essa transformação que a gente viu, para ser esse sujeito eclesial que o seminário nos provoca, se a gente se preparar muito bem, se a gente ter consciência realmente da nossa missão enquanto leigos e leigas. E o conselho ele vem para isso, ele vem para a gente ter um espaço para a gente discutir a nossa vocação como leigo. Assim como os padres têm o espaço deles na pastoral presbiteral, o conselho de presbíteros, assim como os bispos também têm com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, nós também leigos temos esse espaço, que é o Conselho Nacional do Laicado do Brasil, que se faz presente aqui também na Diocese de Presidente Prudente. Né? Então, em nome do Conselho, queria agradecer a cada um e a cada uma que acolheu o convite para estar aqui presente. E nesse agradecimento eu convido a quem quiser participar conosco. A gente se reúne bimestralmente, sempre nos meses pares. Né? A nossa próxima reunião é agora em junho. Junho nós já temos reunião, é sempre a segunda terça-feira. Né? Segunda terça-feira dos meses pares. Né? E aí quem quiser conhecer, primeira terça-feira, desculpa, 7 de junho, a reunião é aqui na Cúria mesmo, às 19h30. Quem quiser conhecer mais, para estar por dentro do que é o Conselho, é só procurar um de nós agora no final, a gente tem um material que a gente pode também estar fornecendo. E o Conselho não existe só aqui em Prudente, o Conselho é uma estrutura que ela tem no Brasil todo, em todas as dioceses, em todas não, mas na mais grande parte das dioceses tem conselhos. Faz 40 anos. E faz 40 anos, obrigado. 40 anos de caminhada, né? Então, possamos estar nessa unidade. A gente falou tanto nessa igreja comunhão, nessa igreja unidade, e nós leigos também precisamos caminhar nessa unidade. Então, todos sejam convidados desde já a fazer parte deste conselho conosco.
Queria agradecer também ao César, que veio lá do Rio, né? Obrigado por ter aceito o convite de estar presente aqui conosco e contribuído com o nosso segundo seminário teológico. E aí nós queríamos, em nome do Conselho da Diocese de Prudente, queria te dar uma lembrancinha. É só uma lembrancinha mesmo, mas é cheio de afeto, cheio de carinho. É uma cruz de São Damião, que foi abençoada pelo Papa Francisco. E veio de Assis mesmo, essa cruz, da terra de São Francisco, que é a cruz que falou com Francisco, onde Francisco assume a sua missão, né? Que fala para Francisco: Francisco, vai reconstruir a igreja. Então que esse mesmo chamado que Francisco teve também ecoe cada vez mais na sua caminhada, que você com certeza faz parte dessa construção da igreja de Cristo no nosso meio, empoderando todo o laicato do Brasil. Então, obrigado mesmo pela presença, pela disponibilidade de estar conosco. Obrigado. Agradecer mais uma vez o Padre Rafael, acho que também já foi. O Padre Jurandir, que está conosco aqui pelo apoio, sempre tem nos apoiado. Obrigado mesmo. E mais uma vez agradecer a cada um e a cada uma de vocês. O Padre Paulo, desculpa, Padre Paulo. O Padre Paulo, Ele está muito longe. Está longe, né? Eu não conheci ontem o Padre Paulo. Ouvia muito falar, mas conheci pessoalmente só ontem, né? E a cada um e a cada uma de vocês que acolheram o convite de estar aqui, e hoje nessa terça-feira fria, nessa quarta-feira fria, e Presidente Prudente, estou meio mesmo assim com os fiéis a estarmos presentes aqui para a gente se formar mais, a gente estar junto e sempre buscar essa unidade. Obrigado mesmo a cada um e a cada uma, e que sempre possamos caminhar juntos e juntas nessa unidade, né? Acho que a gente só faz uma igreja forte em comunhão se a gente tiver um laicato forte em comunhão e unido também, né? A nossa igreja, como o César falou bem ontem, 80% somos leigos. Então, a gente também tem que sentir ser essa igreja. E para ser essa igreja, a gente precisa ter essa consciência de assumir verdadeiramente a nossa vocação enquanto leigos e leigas no caminho do seguimento de Jesus, esse Jesus histórico, que nos impele a construir o reino que também é nosso, no nosso meio, no nosso trabalho, na escola, na nossa família e assim por diante. Como envio, né, para a gente sair daqui enviado a voltar para nossas comunidades. O Padre Francisco está aí hoje? Desculpe, Padre, não enxerguei o senhor aí. Obrigado, Padre Francisco. Padre Francisco é do Santuário de Nossa Senhora. Obrigado pela presença, que deu apoio total para a gente também. Obrigado mesmo. E até mesmo depois a gente tem que sentar mais vezes, Padre, para a gente conversar, para a gente bolar algumas ações em conjunto. Chega de rendar. O Senhor esteja com cada um de vocês. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perde o gosto, com que poderemos salgá-lo? Não serve para mais nada. Serve só para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha, e sim para colocá-la no candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também, que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que vocês fazem. Assim também, que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que vocês fazem, e louvem o Pai de vocês que está no céu.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diz que é para eu falar um pouquinho. Eu não gosto muito de falar. Pouquinho. Mais pra frente. Mas é o seguinte, o César queria dizer também que fiquei muito feliz de te conhecer. Já tinha ouvido falar de você, e você é de uma cidade que eu prezo muito, Curitiba. Passa grande parte da minha vida lá nos estudos. Lá mora meu irmão, que também levou borrachado do Beto Richa, né? Ele é professor e diretor de colégio lá, de Maracanã, por ali. Então é assim, fiquei muito contente com isso, pelas suas colocações, me fez reavivar muita coisa boa do meu tempo de faculdade. Eu gosto muito do ambiente acadêmico, e isso me fez feliz também, e por conhecer mais gente aqui também na nossa diocese. Bom, esse evangelho nos recorda o dia do nosso batismo, né? Cada um de nós foi batizado, e nesse dia nós fomos convidados pelo sacerdote a sermos sal da terra e luz do mundo. Foi entregue uma vela, os pais e padrinhos, e também antigamente se passava uma pitadinha de sal na língua, por razões de saúde, né? Tem muita criança que já nasce hoje com pressão alta, a gente não usa muito o sal, mas faz parte do rito do nosso batismo. Sal da terra e luz do mundo. O que é ser luz do mundo? É ter a capacidade de se aproximar de Jesus, porque Ele é a nossa luz. Nos deixarmos guiar por Jesus, a luz que nos ilumina. Tem um salmo muito bonito na Bíblia, o maior salmo da Bíblia, o Salmo 119, que gira todo ele em torno da palavra. E lá adiante, versículo 105 diz: tua palavra, uma lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Portanto, entendo que ser luz é ter a capacidade de se aproximar de Jesus e da sua palavra, deixar-se iluminar por Jesus e da sua palavra, guiar-se por ela. Lá em São Marcos, aquela famosa parábola das 10 virgens, as prudentes e as não prudentes. Colocaram óleo na lâmpada para não deixar a lâmpada apagar. A palavra que ilumina a nossa vida é a nossa vida pela sentido da palavra de Deus. Então, além daquele símbolo que nós já conhecemos, a palavra que ilumina, a luz que ilumina, que aquece, que clareia, enfim. Mas eu gosto muito de comparar essa luz do mundo com a nossa vida, caminhando no caminho de Jesus, a luz do mundo, e também guiados pela sua palavra. Ser sal também é outra simbologia muito forte do nosso batismo, e que faz parte do tema da nossa reflexão, do documento 105, vai ser agora, para que nós sejamos sal também no sentido de, além de dar o gosto, o tempero na caminhada da comunidade, mas eu me recordo aqui que, segundo relatos, as mulheres palestinenses colocavam sal no fogo para reavivar o fogo. Então eu creio que ser sal é ter a capacidade de catalisar o fogo do Espírito Santo em nós. Domingo passado celebramos Pentecostes, apagando o círio para que nós sejamos a luz, e também que nós não deixemos morrer a chama do Espírito em nós. Reavivar sempre a chama do Espírito em nós, sendo sal. E também me lembro que lá no Pantanal foi criado, o pessoal salgava as carnes do animal que eles matavam para que não apodrecesse, não se estragasse. Então, ser sal é ter a capacidade também de não nos envolvermos com aquilo que nos corrompe, não nos deixar apodrecer diante da proposta de Jesus, Então, que essa palavra que nós ouvimos nos faça exatamente ser sal, ser luz do mundo, do mundo tão marcado por injustiças, maldades, e tão marcado por muitos sinais de trevas. Vocês, eu, nós juntos, todos nós somos chamados a isso, já desde o nosso batismo. Que Deus abençoe. Amém. E nesta provocação somos todos enviados e enviadas para ser sal da terra e luz do mundo. Eu pediria que todos nós levantássemos a nossa mão e olhássemos ao nosso redor. Olha quanta gente tem aqui. A gente que a gente não conhece, que conhecemos hoje, fizemos amizade, que está aqui porque tem o mesmo propósito que a gente, de ser sal e luz do mundo.
E aí, olhando para todas essas pessoas, nós vamos nos abençoar, dar essa bênção que nos envia para voltar para as nossas comunidades, para as nossas famílias, e essa bênção que a gente envia cada um de nós para ser sal e luz. Que possamos dizer juntos então: que o caminho seja brando a teus pés. Que o caminho seja brando a teus pés. O vento sopre leve em teus ombros. O vento sopre leve em teus ombros. O sol brilhe em tua face. O sol brilhe em tua face. As chuvas caiam serenas em teus campos. As chuvas caem serenas em teus campos. E até que de novo eu te veja. E até que de novo eu te veja. Deus te guarde na palma de sua mão. Deus te guarde na palma de sua mão. Amém. Amém. Sigamos firmes e fortes, sendo sal e luz no mundo. Obrigado mais uma vez pela presença de cada um e cada uma.